Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui na nossa matéria de contratos para a OAB, vamos trabalhar hoje com os seguintes assuntos: formação dos contratos, proposta, aceitação e o momento da formação dos contratos. Então vem comigo para a gente bater mais esse conteúdo e se aparecer na tua prova da OAB, você já sabe por onde estudar. Vamos lá! Primeiro, para a gente começar essa matéria, para começar esse assunto, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos pensar comigo no seguinte caso. Veja, inicialmente, ressalto para você que os artigos pertinentes ao assunto estão lá no Código Civil, artigo 427 a 435. Você pode acompanhar pelo código a partir dessa leitura desses artigos. Vem comigo então fazer esse exercício. Pense, vamos supor que Maria, domiciliada no Paraná, está interessada em vender o seu veículo. Então ela vai nas suas redes sociais e posta lá a sua intenção. Já Luiz, domiciliado em São Paulo, observa aquele post, se interessa pelo veículo e eles começam então tratativas e negociações no chat dessa rede social. Muito bem. Depois de negociado, Luiz decide então comprar o carro de Maria ali por intermédio da própria rede social. Pois bem, pergunta-se: qual o local de celebração do contrato? Qual? A internet? A rede social? Da onde Maria está, Paraná? Da onde Luiz está, São Paulo? Veja só, o Código Civil ele responde isso pra gente. Lá no artigo 435 ele traz assim: reputar-se-á celebrado o contrato no local em que ele foi proposto. Logo, aqui no nosso exemplo seria onde emanou a proposta, ou logo seria no Paraná. De acordo com o Código Civil, essa seria então a nossa resposta para o nosso caso. Agora pense comigo, se ao invés de Luiz ter se interessado, pelo veículo de uma pessoa igual, relação igual, mesma condição de igualdade essa relação jurídica, vamos supor que ele se interessou, mas na internet não de um carro de alguém comum, mas sim de uma concessionária. Ele estava navegando na internet, entra no site de uma concessionária e se interessa por um veículo. E aí ele compra um veículo diretamente de uma concessionária ou diretamente da montadora. Lá em Minas Gerais, Luiz, lembra? Ele estava em São Paulo. E agora ele negocia então com uma concessionária de Minas Gerais. Aí a pergunta que se faz é: supondo que esse veículo apresente um vício redibitório. Vício redibitório? Professor, o que é vício redibitório? É aquele vício oculto que você descobre quando você começa a usar o bem e que faz com que aquele bem perca seu valor ou seja inadequado para o fim que se destina. Então ele começa a usar o carro e percebe um vício redibitório, um vício oculto. Ele vai querer reclamar. A pergunta que se faz é: qual o local da propositura dessa ação? São Paulo? Internet? Minas Gerais? Vamos lá. Perceba que é uma outra relação jurídica. Só uma observação importante para você levar para a sua prova. Quando a gente está falando de Código Civil, relação entre pessoas iguais, nós aplicamos então as normas ali previstas. Quando se trata de alguém vulnerável, ou seja, consumidor, que frente a um fornecedor é vulnerável na relação, todo consumidor é vulnerável na relação consumerista, eu não vou aplicar só o CC, eu não vou aplicar o Código Civil. Eu vou aplicar, primeiramente, a Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. E o CDC traz pra gente o seguinte, lá no artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, olha lá o inciso 1º, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Então, nesse caso, perceba, se Luiz comprasse pela internet, não de alguém igual, para a gente falar de onde emanou a proposta, mas sim de alguém fornecedor, eu vou aplicar o CDC, não o CC, e vou entender então que, no caso, aonde seria a propositura da eventuação? No domicílio de Luiz, no caso, São Paulo. Perfeito, pessoal? Dando continuidade, então, já que a gente já estruturou uma ideia sobre o assunto, para formar um contrato, nós temos que ter 3 elementos. Primeiro, convergência de, no mínimo, 2 vontades. No mínimo, convergência de 2 vontades. Proposta, também conhecida como oferta, ou policitação, ou oblação. E, por fim, a aceitação dessa proposta. Com esses 3 elementos, nós podemos formar um contrato. Então, vejamos. Antes de entrar nesses elementos, vamos falar um pouquinho sobre pontuação. Nossa, professor, o que é isso? A pontuação é um momento anterior à própria formação dos contratos. Veja, são negociações
preliminares que as partes fazem. As partes ainda não manifestaram sua vontade de contratar, mas não há um vínculo a esse negócio ainda e eles estão ali em tratativas, perfeito? São conversas prévias à própria formação dos contratos. São debates que as partes estão então ali, né, naquele momento tendo, para futuramente alguém apresenta uma proposta e outra parte vem aceitar. Então é um momento anterior à própria formação dos contratos. E aí uma questão que pode surgir, uma dúvida, uma questão na ordem, é no seguinte sentido: nessas tratativas preliminares à própria formação do contrato, caberia algum tipo de responsabilidade para os participantes na negociação? E aí é que surge então, será que existe uma responsabilidade pré-contratual? Nos outros módulos, né, nas aulas passadas, nós falamos sobre a boa-fé. Boa-fé objetiva, seus deveres anexos de conduta, conceitos parcelares da boa-fé. E a gente viu então que o código prevê que a boa-fé, segundo o código, ela tem que estar durante e após a execução do contrato. Mas nós sabemos que antes do contrato também temos que agir com boa-fé, não é mesmo? Nós falamos sobre a crítica ao artigo do Código Civil referente a esse ponto. Pois bem, essa responsabilidade pré-contratual, a gente vai pensar junto então, resolvendo essa questão. Olha ali na tela. Verdadeiro ou falso? No que tange a responsabilidade civil, embora o Código Civil somente tenha feito referência à boa-fé na conclusão e na execução do contrato, a doutrina entende haver lugar para a responsabilidade pré-contratual, a qual se aplica aos contratos anteriores à formalização do pacto contratual. E aí, o que você acha? Obviamente que ela é verdadeira. Ela é verdadeira porque realmente você tem a questão, né, da boa-fé existir na conclusão e na execução do contrato, mas também antes da própria formação desse contrato. Quando você vai passar informações para outra parte, por exemplo, você tem que agir com transparência, né? Você tem que agir com lealdade. Por essa questão, se você percebe na fase pré-contratual violação dos deveres anexos de conduta da boa-fé, lembra? Transparência, lealdade, cooperação, né? E ainda, se você tem um rompimento abrupto das tratativas, um rompimento injustificado dessas tratativas, você pode sim, então, ter aí a questão da responsabilidade pré-contratual. Dito isso, vamos passar para o nosso primeiro elemento da formação dos contratos. Vem comigo. Olha ali, proposta. Esse é o nosso primeiro elemento. Conceito de proposta é a vontade definitiva de contratar nas bases oferecidas. Então, nesse momento, eu não tenho mais discussão. Eu já pensei e eu estou expondo aquela minha intenção e faço uma proposta. Essa proposta, como você pode ver, ela emana de uma parte. Então a gente fala que é um negócio jurídico unilateral, porque só uma parte vai emanar essa proposta, né? Eu não preciso, para a proposta, eu não preciso das duas partes. Para a proposta, eu preciso de apenas uma parte. Muito bem. E essa, então, proposta é uma declaração de vontade definitiva, portanto. Nesse primeiro momento, enquanto eu ainda não declaro a minha proposta, ela é mera reserva mental. Quando é mera reserva mental, não vai gerar efeitos jurídicos. Perceba, só vai gerar efeitos jurídicos quando eu declaro e manifesto a minha proposta, né? Por meio da declaração, ela passa a ter efeitos jurídicos. Quando você apenas pensa, não está gerando efeito algum. A gente chama de mera reserva mental. Essa proposta ela deve ser, conforme o artigo 427, séria, inequívoca, precisa e completa. Séria, inequívoca, precisa e completa. Porque a partir do momento que a proposta é feita, já é suficiente para obrigar aquele que está propondo, o proponente. Então, se eu falo assim para você: você quer comprar meu carro? Meu carro é esse, custa tanto, tem as seguintes características. A partir do momento que eu declaro, se você falar eu aceito, pronto, vinculou as partes, a gente tem que cumprir com o que a gente já acertou. Então a proposta, no momento que ela é feita, é suficiente para obrigar o proponente. Agora você se obrigou, vai ter que entregar o que você prometeu. Claro, conforme as razões e causas que nós veremos aqui na sequência. Tá certo? Então, em regra, a proposta após declarada, ela vincula o proponente e é obrigatória. Por que em regra? Porque tem exceções.
Veja o que diz o artigo 428. Deixa de ser obrigatória a proposta. Logo, ela é em regra obrigatória, mas deixa de ser obrigatória quando? Vamos analisar os incisos. Inciso 1º do 428. Se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Meu Deus, professora, se feita sem prazo, não entendi nada. Vamos por partes, então. Se feita sem prazo, significa que eu não estou te dando um prazo para você pensar. É pegar ou largar, é ali na hora. Quer ou não quer? A pessoa presente significa que você consegue se manifestar imediatamente. Então eu estou aqui olhando para você, estamos presentes. Vamos supor que você está aqui comigo, estamos presentes. Quer comprar meu carro? Te dou as características, te dou as formas de pagamento? Quer? Você fala sim ou não, é pegar ou largar. Aquele momento que passou, já não estou me obrigando mais, porque a proposta foi feita para aquela circunstância. Então é isso. Se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Você não aceitou, pronto, não estou mais obrigado. Esse é o inciso 1º. Veja, é importante você distinguir pessoas presentes e ausentes, porque o código traz isso para você. Pessoa presente é aquela então que se manifesta imediatamente. Por telefone, pensa comigo. Se eu estou falando com você no telefone, você consegue se manifestar imediatamente? Cara, quer comprar meu iPad? Quer comprar meu smartphone? Quer comprar meu tablet? Quer comprar meu computador? Você consegue, sim, eu quero, não quero, imediatamente. Então, por telefone, também eu considero a pessoa presente, ok? Muito bem. E ausente, então, professora, quem são? São aqueles que não podem declarar a sua vontade direta e imediatamente. É aquela pessoa, então, que não tem como imediatamente se manifestar. Por exemplo, te manda um e-mail. Se você não está ali online, não está perto do seu computador ou celular, você só vai ver quando entrar. Então vai ficar lá a minha proposta e você não vai imediatamente conhecer, imediatamente poder se manifestar, né? Então esse é um exemplo. E via internet, professora, como é que funciona? Vamos pensar juntos, que tal? E-mail, eu conversei já com você. Se eu te mando e-mail, é ausente, né? Porque eu vou te mandar um e-mail até você entrar, aí você responde. Nós não estamos imediatamente nos comunicando, né? Então entre ausentes. Messenger. Depende. Se os dois estão online, imediatamente. Se um está offline, não. Você vai deixar um recado e a pessoa depois, num outro momento, vai entrar para ler. Facebook, a mesma coisa, um post. Post não é imediatamente, não é verdade? Você publica lá a tua proposta num post, a pessoa pode ver e se comunicar, ou pode depois comunicar posteriormente. Instagram, mesma coisa. WhatsApp. Você consegue fazer uma proposta pelo WhatsApp? Claro que consegue. Se os dois estiverem online, imediatamente, presentes. Se um estiver offline, não. Aí não. Enquanto não fica azulzinho, você não sabe se a pessoa recebeu ou não a sua proposta. Muito bem. E assim como outras redes sociais. Então, resumindo, para a gente saber, se houver possibilidade de manifestação simultânea, a proposta é entre presentes. Se não, será entre ausentes. Beleza, pessoal? Muito bem. Continuando nosso artigo 428, análise. Inciso 2º. Se feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Como assim? Vamos de novo. Feita sem prazo, não te dou um prazo para você pensar. Pessoa ausente, você não está aí para se manifestar imediatamente. Já passou um tempo suficiente, um tempo moral, né? Tempo moral para chegar à resposta e não veio. Vou entender então que você viu lá minha proposta, não aceitou e pronto, não me obriga mais. Inciso 3º. Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Te dou 3 dias para você me responder. Você viu a minha proposta, não se manifestou nos 3 dias? Pronto, não estou mais obrigado. E se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente? Meu Deus, professor, agora me perdi. Não, vem comigo. Eu vou te dar um exemplo sobre esse último caso aqui, sobre esse último inciso, acompanha aqui. Imagina se isso aqui é um grupo no WhatsApp que alguém criou, tá? Então veja, se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Então pense assim, a pessoa fala, olá grupo, alguém interessado no telefone, geração tal, sem acessórios, cor branca? E aí a outra parte responde, né? Ah, eu quero. Transfiro ainda hoje. E aí, ele pensa um pouquinho. Não quero mais. Não quero mais. Não vou ficar com o aparelho, me desculpe.
Quando a pessoa que fez a proposta recebe, ela visualiza os dois juntos, ela visualiza o quê? Que a pessoa aceitou e que a pessoa não aceitou mais. Então, essa pessoa que se obrigou não está obrigada. O mesmo vai acontecer para quem está propondo. Se fosse o contrário, pense comigo. A pessoa fala, oi grupo, alguém interessado no telefone? Geração 4 e tal? Antes de alguém visualizar e responder, se antes a pessoa visualizar e responder, supondo que essa pessoa aqui fala, desisti pessoal, nem quero mais vender, desisto, não quero mais vender. O que vai acontecer? Nada, ela simplesmente fez uma proposta, mas antes de chegar para outra parte, ela já desistiu. Então a pessoa recebe a proposta com a desistência, ó. Simultaneamente ou antes dela chegar o conhecimento, a retratação do proponente. O proponente estava fazendo uma proposta e se retratou. Você tá vendo? Se sempre chega a proposta junto com a retratação, não vai vincular, você não é mais obrigado. Assim como quem também está aceitando. Né? Se a pessoa aceita, mas antes que outra parte descubra esse aceite, ela já se retrata, também não vincula. Serve para as duas partes. Perfeito, pessoal? Muito bem. Então, para resumir, olha o esqueminha. Proposta presente, sem prazo, deve ser imediatamente aceita sob pena de perder eficácia. Com prazo, é obrigatória durante o prazo assinado. Te dou 3 dias, 3 dias depois, se você não respondeu, não sou mais obrigada. Proposta ausente, sem prazo, perde a validade. Se a resposta não chegar ao proponente em prazo razoável, que a gente chama de prazo moral. Com prazo, é obrigatória durante aquele prazo, não se formando o contrato se a aceitação for expedida depois de vencido. E por fim, aqui se segue a retratação, que a proposta deixa de ser obrigatória se antes dela ou juntamente com ela chega ao conhecimento do aceitante a sua retratação. Perfeito? Muito bem. Outro ponto importante aqui é a questão da oferta ao público. Veja, a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salva se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Como assim? Veja, o código diz que se eu faço uma oferta ao público, é uma oferta a uma pessoa indeterminada. Porque se eu falo assim, João, quer comprar meu carro? Eu estou fazendo uma proposta para o João, pessoa determinada. Mas eu posso chegar e falar, pessoal, alguém quer comprar meu carro? Isso é pessoa indeterminada. Então o código diz assim, se você está fazendo uma proposta, uma oferta ao público, você não está convidando ninguém para negociar, você já está se vinculando na sua proposta. Então veja no exemplo aqui, se eu vou postar na minha rede social, estou vendendo minha coleção de CD do John Bon Jovi, não sei se você conhece, uma banda muito boa, te aconselho a ir lá dar uma procurada, bem bom. Se você não gosta, tudo bem também. Estou vendendo minha coleção de CDs do Bon Jovi, são 123 unidades a R$15 cada uma. O que eu estou fazendo? Uma proposta? Para quem? Pessoas indeterminadas, oferta ao público. Então, vale como proposta e não como convite a fazer oferta. Perfeito? Muito bem. Mas, professora, são 123 unidades? Sim. O que acontece? Acabaram essas 123 unidades? Eu não posso te dar outras. Então, existe uma limitação. Qual limitação? O que eu tenho. Então, eu fiz uma oferta, mas se esses produtos acabaram, você não vai poder me cobrar porque eu falar, já acabou. Perfeito? Então é isso, né? Então, essa parte final do dispositivo, né? Salvo se o contrário resultar das circunstâncias, um exemplo é o estoque, né? Enquanto durar no estoque, você tem a proposta valendo, senão depois não tem mais como você entregar o bem, não é mesmo? Importante, olha lá, uma vez formulada, ressalvadas as exceções que a gente viu, né? Previstas em lei, a proposta vincula o proponente e, portanto, obriga a realização do contrato. O proponente está obrigado, vai realizar esse contrato nos termos da proposta feita com base na aceitação da outra parte, tá? Caso, obviamente, essa aceitação seja eficaz, dentro do prazo, por exemplo, né? E não seguida de retratação, como a gente viu no exemplo lá do WhatsApp, que a pessoa aceita, mas já se retrata antes da outra parte ter conhecimento. Muito bem, falamos de proposta, falta falar da aceitação para formar nosso contrato, não é mesmo? Essa aceitação, ela parte do aceitante, ou também chamado de oblato. Então, na tua prova, se aparecer o oblato, aceitante, aquele que aceita a proposta, é a concordância com os termos da proposta.
Eu fiz uma proposta, eu tenho que concordar com os termos da proposta. Ela pode se exteriorizar tanto pela declaração, quer comprar meu carro? Quero. Bom, já sei. Você falou, eu entendi, você quer. Vincularam as partes. Mas também ela pode ser feita como práticas de atos. Como assim? Eu posso aceitar por um ato que eu estou praticando, sem declarar minha vontade. Por exemplo, vamos supor que eu não encomendei livro algum, mas você me entregou você pessoa física, pessoa que não vende livros por habitualidade, uma pessoa com uma relação jurídica entre iguais, tá? Você não é fornecedor de livros, ok? Você é uma pessoa como eu. Aí você deixa lá a sua coleção de livros na minha casa. Você não é uma doação, né? Você põe lá a coleção de livros e fala, ó, custa R$150 essa coleção de livros. Põe um bilhetinho, custa R$150. Eu olho, falo, pô, interessante. Não falo nada. Começo a folhear, a pôr na minha estante, a grifar, a me comportar como se dono já fosse dos livros, né? Eu não encomendei e inicio a leitura como se dono fosse. O que você vai entender? Que eu vou te pagar os R$150 referente à sua coleção de livros, não é mesmo? Afinal de contas, esse meu ato demonstrou que eu aceitei. Então, a aceitação, ela se dá por atos de apropriação, além da declaração, ou até mesmo pelo silêncio circunstanciado ou um silêncio conclusivo, tá certo? Observação importante, CDC. Por quê? Se não for uma relação entre iguais, igualitária, se for uma relação em que há um vulnerável, que é o consumidor, e o fornecedor envia produtos sem ele pedir nada, por exemplo, envia um cartão de crédito para você, envia algo que você não pediu, eu não posso cobrar, porque pela Lei 8.068 de 90, eu vou entender que isso é amostra grátis, é diferente a consequência jurídica, tá? Se for CDC, eu entendo como amostra grátis, tá certo? Muito bem. É possível, portanto, a formação de contrato pelo comportamento do oblato. Perfeito. Entendemos então. Vamos pegar aqui alguns casos para a gente explorar para a nossa prova da OAB. No caso de transporte público, como é que se dá essa formação? Alguém vai fazer uma proposta? Alguém vai dar o aceite? Como é que é? É um comportamento social típico, né? Você pega, sobe no ônibus, você paga, você recebe a prestação de serviço todo dia. Como que funciona? Nesse caso, a formação de contrato ela se dá pela própria utilização efetiva do serviço, né? Formou ali o contrato. Falando em transporte de pessoas, vamos só fazer algumas observações, já que nós estamos falando de contratos, e vai que isso aparece na sua prova, não é mesmo? Veja, qual que é a responsabilidade do transportador? Está lá no artigo 734. É uma responsabilidade objetiva, ou seja, né? Eu não posso ter cláusulas de não indenizar nesse meu contrato. Inclusive quando algum dano for causado por terceiro. Se eu me comprometi a te levar para algum lugar, é uma obrigação de fim, ou seja, né, uma obrigação de resultado. Eu vou te pegar e vou te deixar no lugar que você pediu para ficar, do mesmo jeito que eu te peguei, não é verdade? Então é uma obrigação de fim, né? Eu te pego daqui, te levo para lá, protegido, em segurança, etc. Agora, professora, mas e se aconteceu durante esse trajeto algo referente à própria prestação de serviço, mas não foi culpa direta, né, do transportador? Tudo bem. O transportador tem direito à ação regressiva perante terceiro, artigo 735. Tá? E para finalizar ainda, questão de reembolso de bilhete de viagem. Veja só. Você sabe que não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixa de embarcar. Mas olha que interessante, salvo, ou seja, se você provar que outra pessoa foi transportada em seu lugar, aí sim você terá restituído o valor do bilhete não utilizado. Legal essa dica? Beleza. E por fim, no caso de reembolso da passagem, olha só, o transportador pode reter até 5% da importância restituída ao passageiro a título de multa compensatória. Perfeito? Só algumas dicas, então, alguns pontos, já que nós entramos aqui rapidamente em contrato de transporte de pessoas. E o mandato, hein? Como será que eu faço a formação de um mandato? Opa, mais um contrato em espécie para você nessa aula que tem a visão mais geral dos contratos. A aceitação do contrato, ela resulta do início do cumprimento. O que é um mandato? Você vai, então, vai dar poderes para alguém te representar, certo?
A aceitação, ela pode ser tácita, nesse caso, e resulta do começo da execução, a partir do momento, então, que eu posso agir em seu nome, né? Por exemplo, você vai lá e me deixa um instrumento para que eu possa fazer negócios para você. Então, nesse caso, assim que eu inicio o meu exercício dentro desse contrato que a gente firmou, pronto, está formado o contrato. Muito bem. A proposta e a aceitação, segundo Orlando Gomes, elas devem ser idênticas, evidentemente, né? Se não for idêntica a minha proposta e minha aceitação, não formou o contrato. O que nós temos aí? Nós temos uma contraproposta. Pense, quero vender meu carro por 20 mil e você fala, eu compro por 15. Você não aceitou, você fez uma contraproposta. Agora cabe a mim analisar a sua contraproposta e aceitar ou não. E aí depende disso para o nosso contrato ser formado. Muito bem, então veja o que diz o artigo 431 do Código Civil. Se a aceitação contém modificações, restrições ou adições em relação ao que foi proposto, há uma contraproposta, tá? Ou nova proposta. Para finalizar, é importante a gente falar de um assunto: dissenso manifesto e dissenso oculto. O dissenso manifesto, ele impede a própria formação do contrato, porque falta um dos elementos para você ter essa formação, né? Então ele não existe. O dissenso manifesto está no plano da existência, ele não existe porque faltou um dos elementos, tá? Quais são os elementos da formação do contrato? A questão, né, do consenso de duas partes, pelo menos, a proposta e o aceite. E o dissenso oculto, ele revela um vício de vontade, ou seja, existem os elementos, mas há um vício. Então ele existe, mas é inválido. Ele está no plano da validade, ele invalida o contrato, tá certo? Então o dissenso manifesto é a questão do próprio plano da existência. E o dissenso oculto é no plano da validade daquela formação, daquele contrato. Muito bem. Continuando na questão da aceitação, tá? A aceitação também vai vincular aquele que aceitou, desde que manifestada tempestivamente. Olha que bacana, o artigo 434.33 traz pra gente hipótese de inexistência de força vinculante de aceitação. Primeiro, se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente. Isso é bem importante. Vai que você recebe uma carta com uma proposta e aí você responde por carta aquela proposta. E o correio entra em greve. O que vai acontecer? Você mandou, só que eu recebi muito tempo depois porque chegou tarde ao meu conhecimento por uma circunstância imprevista, no caso a greve dos correios, né? Nesse caso, aquele que recebeu, ou seja, o proponente, né, te fez uma proposta, você recebeu e o proponente recebeu atrasado. O proponente tem que comunicar a você imediatamente. Ele tem que falar, olha, acabei de receber por conta da greve dos correios, mas eu recebi muito tempo depois, que já tinha passado o prazo, e eu acabei vendendo aquele bem que eu propus para você para outro. Então você tem que avisar imediatamente para evitar perdas e danos, para evitar então que a outra parte tenha algum prejuízo e você venha responder por isso. Perfeito. 433. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. É exatamente a historinha que a gente contou ali no WhatsApp, lembra? Que a gente falou, olá grupo, quem quer comprar o meu celular? Quero. Opa, pensei melhor, não quero. Quando a pessoa propôs, e quando o proponente vai ver a mensagem, recebe as duas ao mesmo tempo. Logo, ele está já se desobrigando daquela aceitação. Momento de formação do contrato. Último tópico do nosso encontro de hoje. Vai lá. Nós temos algumas teorias para explicar esse momento, né? Duas. A segunda se subdivide em 3. Teoria da informação ou também cognição. Vamos analisar cada teoria e ver qual é a que o Código Civil adotou, beleza? Vem comigo. Teoria da informação e cognição. Essa teoria ela considera o contrato perfeito quando o proponente recebe a resposta, né, daquele que aceitou para tomar efetivo conhecimento da aceitação, ou seja, vale a partir da entrega, tá? Então veja, eu vou considerar perfeito o contrato quando o proponente então recebe a resposta. Com a entrega, pronto, tá valendo aquele contrato. Essa é a teoria da informação ou da cognição. Muito bem, crítica. Não basta entregar a correspondência, mas sim ler e tomar conhecimento.
Óbvio, vai que você recebeu, mas jogou fora, vai que você não entendeu o que estava escrito ali. Segunda teoria, que é a teoria da declaração ou agnição. Veja só, ela se subdivide em 3. A primeira é a teoria da declaração propriamente dita. Ela considera formado o contrato no momento que o oblato, né, declara a vontade de aceitar. Gente, olha a crítica. Ele pode aceitar, mas de como que a outra parte vai saber que ele aceitou? Se você não receber e tomar conhecimento daquele aceite. Não é verdade? Muito bem. Teoria da expedição. Essa aí vamos fazer até um asterisco. Teoria da expedição. Considera formado o contrato no momento que a aceitação é expedida, ou seja, você expediu o seu aceite, formou o contrato. Opa, será que é essa que o código adota? Vamos ver. E a teoria da recepção. Considera formado o contrato no momento em que o proponente recebe a aceitação. Então, abriu e já está em condição de entender qual foi a resposta. Veja a sequência, né? Você recebe a proposta, você escreve a sua resposta, expede, o proponente recebe, abre e toma conhecimento. Essa é a teoria da recepção. Qual é a teoria adotada pelo Código Civil? Está lá no artigo 434. Olha só. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos. Por que entre ausentes? Porque entre presentes é imediato, né? Quando eu tenho contrato entre pessoas presentes, a aceitação, você já vê imediatamente, já formou o contrato de imediato. O problema é saber quando forma esse contrato entre ausentes. Por isso que a gente estuda o momento da formação. Então veja, os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Desde que a aceitação é expedida. Então eu adotei qual? Teoria da expedição. Aquela que a gente fez um asterisco. Exceto, tem exceção. No caso do antigo antecedente, se o proponente se houver comprometido a esperar resposta ou se ela não chegar no prazo convencionado. Vamos analisar. Veja. Os contratos entre pessoas, então, presentes, se formam imediatamente. Perfeito. Com o quê? Com a aceitação. Te faço a proposta, você aceitou, a proposta é igual a aceite, pronto, formou o contrato entre presentes. E o contrato entre ausentes forma-se quando dá a expedição da aceitação. Beleza. Exceto, artigo 433. Lembra? Considera-se inexistente aceitação se antes dela ou com ela chegar a retratação, né, do aceitante. Então, se a parte aceitou, mas existiu e chegou junto para você tanto o aceite quanto a retratação, não formou o contrato. 434, inciso 2º. Se o proponente se houver comprometido a esperar resposta. O proponente falou que ia esperar. E o 3, se ela não chegar no prazo convencionado. Eu te dei um prazo, mas você respondeu, mas não no prazo que a gente estabeleceu. Pronto, muito bem. Para finalizar, então, vamos só fazer uma pergunta e ver se a gente entendeu o que a gente estudou? Vamos lá. Vem comigo. Verdadeiro ou falso? Deixa de ser obrigatória a proposta se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Considera também pessoa presente a que contrata por telefone. E aí? Deixa de ser obrigatória a proposta. Então eu fiz a pessoa presente e ela não aceitou de imediato. Verdadeiro. E pessoa por telefone está ausente ou presente? Presente. Por quê? Porque ela consegue manifestar a sua vontade imediatamente. Logo, essa questão é verdadeira. Pessoal, queria agradecer mais esse encontro com vocês. Espero que vocês tenham entendido a questão da formação dos contratos e desses elementos. E estamos aqui para o nosso próximo encontro e quaisquer dúvidas. Um beijo bem grande, bons estudos e uma excelente prova da ordem para vocês. Até mais. Tchau, tchau.